Oi, turma, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui nesse sangramento. Será que esse sangramento é só da artéria alveolar inferior? Aguarda aí para ver comigo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da anatomia do sistema vascular para a relação da implantodontia. Ah, o sangue da cabeça, ele é originado de duas artérias, a artéria carótida comum e a artéria vertebral. Falando especificamente da face, nós temos a artéria carótida comum se dividindo em, essa é a artéria carótida comum, ela se divide mais ou menos acima da cartilagem tireoide, que está aqui nessa região. Ela se divide na carótida interna e depois na carótida externa. E a carótida externa, ela tem um ramo da tireoideia superior, um ramo da artéria lingual, que vai lá para dentro, o ramo da artéria facial, que vem para cá, vai subir a face, da labial inferior, superior, e depois ela vai até o canto do olho. E, por fim, a carótida externa continua subindo, dá alguns ramos posteriores, mas ela sobe aqui, próximo ao colo da mandíbula. Ela vai se dividir na artéria maxilar, que vocês conseguem ver nesta região aqui, tá certo? E artéria temporal superficial. Da artéria maxilar, nós vamos ter uma artéria que vai descer para cá, ó, que é a artéria alveolar inferior, que vai ser a artéria responsável pela irrigação dos dentes. Bom, das carótidas, então, deixa eu sair aqui da frente de vocês. Isso. Das carótidas do sistema, eu tenho a partir aqui, está mostrando o lado esquerdo, então saindo direto do arco da aorta, carótida comum, a região da cartilagem tireoide, o seio carótico, a bifurcação, e aqui a carótida externa, que nos interessa hoje. A carótida interna vai subir diretamente para o crânio e vai irrigar a parte anterior e média do encéfalo. Dos ramos terminais, aqui nós podemos observar a carótida externa, a artéria maxilar, o ramo da mandíbula foi removido, e a artéria alveolar inferior, saindo quase que 90 graus, entrando entre o músculo pterygoideu medial e o ramo da mandíbula, aqui seccionado, entrando no forame da mandíbula e dentro do canal mandibular, ela vem até a região anterior, aonde ela vai se dividir em artéria incisiva e artéria mental. Aqui os ramos terminais são a maxilar e a temporal. Maxilar e temporal. Aqui a gente observa também essa imagem, a artéria maxilar e, por transparência, a alveolar inferior. E percebo que nos textos clássicos, geralmente a mandíbula só tem essa irrigação aqui, ó. Só essa irrigação. Tá? E aqui ela dá a artéria mental. Os ramos colaterais da artéria carótida externa, então são a tireoideia superior, a lingual, a facial, os dois ramos posteriores que eu mencionei previamente e um ramo medial pequeno faringe ascendente. Mas o que mais nos interessa hoje são estes ramos aqui, ó, artéria lingual e artéria facial, e vocês vão entender o porquê. Bom, da artéria lingual, nós temos um ramo chamado artéria sublingual. Essa artéria sublingual, ela deixa
aqui, ó, essa é a carótida, essa é a lingual, e ela entra no interior da língua para fazer o assoalho bucal, e aqui está a sublingual. Esse é desenho do livro do Latagé, um livro de anatomia geral, mas percebam que aqui, ó, eu já vejo essa artéria sublingual irrigando a parte lingual da síntese mandibular, para cá e para cá, certo? Então isso vai ser muito importante para vocês entenderem por que a gente tinha aquela força daquele vaso sanguíneo, um vaso intraósseo, quando estávamos fazendo o aplanamento da mandíbula para a realização de instalação para o protocolo. Bom, outro ramo importante é o ramo da artéria submentual. A artéria submentual agora, ela é ramo da facial, que está aqui, ó. Esse é um atlas antigo do Adam, e está aqui a artéria facial, e ela sobe, mas percebam que aqui, ó, eu tenho uma artéria, essa é a submentual, e essa submentual, ela entra e faz anastomose com uma artéria mentual. Então vocês percebem que agora eu tenho não só a alveolar inferior aqui, mas tenho também um ramo da lingual por dentro e um ramo da facial aqui por fora. E assim a gente percebe, ó, alguns ramos na base da mandíbula. Essas fotos aqui é do nosso livro da anatomia aplicada em implantodontia. E essas artérias aqui eu tenho o músculo milioide, que forma a principal parte do assoalho da boca. Então percebo que aqui é um limite da região extra-oral e aqui é a região intraoral. Ok? E aí, essas anastomoses, essas duas artérias, elas vão se encontrar e fazer o que a gente chama de anastomose óssea na região do assoalho bucal. Então, o que acontece? Eu tenho da artéria lingual uma artéria sublingual profundamente ao miloioide, e aí ela entra na região lingual da mandíbula, na parte da síntese. E externamente, superficialmente ao milioide, da artéria facial, eu tenho a artéria submentual, que troca irrigação com a artéria sublingual e vai se encontrar com a artéria mentual, pelo lado de fora, como eu mostrei previamente. Esse diagrama aqui do Joe et al. Mostra claramente isso. Então, o que a gente tem, fica muito claro, é que a irrigação da mandíbula, ela não vem só da alveolar inferior. Por isso que, muitas vezes, por causa dessas anastomoses intraósseas, nós podemos ter esses sangramentos. Então, é isto aqui, certo? Esse nível de anastomose que a gente tem dentro, principalmente na região da síntese mentual, do mento, e na região lingual ao canino, ok? Tá aqui, ó, eu tenho aqui a entrada de uma submentual e aqui provavelmente a entrada de sublingual, certo? Essas anastomoses intraósseas, elas vão acabar, olha o tamanho dessa artéria aqui, bem calibrosa, contornando a base da mandíbula, e o grupo por lingual aqui. Então elas vão acabar favorecendo aquele pulso de sangue. Perceba o tamanho dessas artérias em relação aos vasos alveolares inferiores aqui dentro do corpo da mandíbula. Percebam essa diferença. Aqui, os ramos submentuais correndo na base da mandíbula e enviando os ramos para fazer essa conexão. E esse artigo do Eisenman, em 2005, mostra claramente também a conexão que a gente vai ter. Então, mesmo uma possibilidade de uma oclusão, uma diminuição do fluxo da alveolar inferior com a perda dentária, com o avanço da idade, já que
primariamente ela vai irrigar os dentes, e se eu tiver a perda dos dentes, ela pode diminuir o seu calibre. Eu tenho uma irrigação reversa pela lingual, ramos da lingual, né, a sublingual, e o ramo da artéria facial, que é a submentual. Então é por isso, turma, que nesses casos, por exemplo, no caso do protocolo, quando foi passado a broca para fazer aplanamento, tinha um ramo intraósseo, esse ramo começou a sangrar. O importante é não se apavorar, saber de onde vem o sangramento, entender por que isso ocorre, e a primeira manobra, em todo caso de hemorragia, o que que é? Compressão. E nesse caso, orientei a aluna a simplesmente, né, comprimir. Ela ainda tentou calcar a região, mas era apenas fazer a compressão do local. Como vocês vão perceber que a sonda vai penetrar bem naquele canalículo, né, alguns segundos, e aí a gente vai ter essa situação controlada, certo? Então, vejo que aqui eu não tenho mais o sangramento. Pronto, agora, muito leve, eu falei, colocar mais um pouquinho e o sangramento está estabilizado. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, escreva aí no comentário. Já manda esse vídeo para um amigo que faz cirurgia. Se assina o canal para você saber quando eu vou falar novamente desse assunto. E mais à frente eu vou fazer um vídeo sobre as foraminas linguais, que podem trazer algumas consequências perigosas se a gente não prestar atenção nelas. Um grande abraço, até a próxima.